Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Eu já estou gravando. É, Então, na verdade, eu adoro Windows, tá? Eu, eu sou bem Microsoft fã mesmo. Eu acho que eu sou o único da informática, mas eu não ligo, não. Eu adoro as coisas da Microsoft. Eu uso Windows, eu uso Visual Studio para programar. Sempre que eu posso, eu compro equipamento Microsoft. Meu videogame é da Microsoft. Eu realmente gosto das coisas da Microsoft. VS Code não, eu uso Visual Studio. Não é o VS Code, não. Eu tenho o VS Code, mas é o Visual Studio mesmo que eu uso. O raiz mesmo. Mas vamos lá. Então é o seguinte, eu não vou falar daqueles negócios de histórico, tá? Então da aula zero. Não que o Teams tem que cadastrar as pessoas, tem mais complicação, sabe? Esse aqui eu acho que funciona legal. Você chega, entra, coloca o nome completo, eu escolho se você pode entrar ou não, entendeu? É, Vamos lá. Então é o seguinte, a parte da aula zero lá de introdução, de história e tudo, eu vou pular essa parte, tá bom? Então nós vamos começar aqui já com a parte de algoritmo e fluxograma. Já coloquei aqui a linguagem no, no meu visual, no meu notepad, para se eu quiser escrever alguma coisa. Vou usar o ScaliDraw aqui para poder fazer alguns desenhos de fluxograma, só que ele não tem todos os formatos do jeitinho que eu queria, não. Então eu dei uma modificada aqui mais ou menos, mas o importante é a gente entender a ideia, mesmo que não tenha os formatos adequados. Então até por isso eu coloquei uma legenda aqui e cores diferentes para a gente conseguir mapear uma coisa na outra, se for o caso. Então vamos lá. Primeiro, né, voltando aí já que é uma revisão, por que a gente quer fazer os nossos algoritmos aqui e os nossos fluxogramas? Para que a gente consiga, de alguma forma, fazer um programa, tá? Ou pedir para alguém fazer, né? Descrever o comportamento do programa para automatizar as nossas tarefas. Tá? Porque é o seguinte, quando que em geral eu quero que o computador faça? Tá? Não é regra não, mas em geral eu uso o computador para poder fazer as tarefas nos seguintes casos. Primeiro, ou quando a tarefa é extremamente longa, tá? Então eu tenho um conjunto de passos, eu consigo fazer, só que eu gasto tempo para poder fazer aqueles passos, e são muitos passos, então eu vou gastar muito tempo para fazer. Então é preferível que o computador faça aquilo dali para mim, que ele vai me dar uma resposta mais rápida. Tá? Então, geralmente a gente quer automatizar quando o conjunto de passos que eu vou fazer é muito grande. Tá? Então, esse conjunto vai me tomar muito tempo para fazer, então é preferível gastar um tempo para fazer o programa para ele fazer a tarefa para mim do que fazer a tarefa propriamente dita. E um segundo caso é quando eu tenho que fazer aquela tarefa tantas vezes que, que é preferível que eu faça um programa para aquilo dali repetir aquelas tarefas para mim. Tá? Então, não tem muito jeito. São basicamente esses os casos. Assim. Por quê? Se eu tiver que fazer uma tarefa uma única vez e não gastar muito tempo para poder fazer aquela tarefa, eu não faço o programa, né? Eu vou lá e faço aquela tarefa. Então, ou eu tenho que fazer muitos passos, ou eu tenho que fazer aquilo muitas vezes. Para valer a pena eu escrever um programa que vá fazer aquela tarefa por mim. Tá? Então, é nesse caso que eu vou pensar em automação. Tem também o caso do hobby, mas depois, não, eu quero fazer porque isso aí vai me trazer uma felicidade imensa em fazer. Aí, beleza. Isso aí também conta. Tá? Mas, de maneira geral e profissional, são os dois primeiros casos. Tranquilo? Então, aqui, ó, automação, que é o que a gente quer, né, fazer, é o processo realizado por máquina com o objetivo de executar tarefas humanas. Então, não é que eu não possa fazer, repetindo, né? Não é que eu posso fazer. Se o computador pode fazer, eu posso fazer também. Só que às vezes ele vai fazer
tempo bem inferior ao meu. Então, é nesse caso aí que eu quero automatizar. Ou então eu vou ficar cansado. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma. E o seguinte, para que eu consiga fazer alguma coisa no computador, uma coisa extremamente importante é que ela não pode ser ambígua. Tá? Então, como o computador ele executa um passo atrás do outro e os passos dele são muito bem definidos, ele não pode ficar em dúvida se ele faz uma coisa ou se ele faz outra. Tá? Ele pode tomar decisão baseada nas informações, claro, mas dado o conjunto de dados dele, só tem uma coisa que ele possa fazer. Tá? Então, não pode ser ambíguo, ele não pode ter, eu vou fazer isso aqui ou aquela outra coisa. Eu vou decidir na hora. Tá? Então, eu não posso ter essa possibilidade. E o seguinte, o jeito que eu vou formalizar isso tem que ser assim, bem descritivo, tá? Porque o computador em si, ele faz muitas tarefas em pouco tempo, mas as tarefas dele são extremamente simples também. Tá? Então, para eu poder fazer alguma coisa mais complexa, eu tenho que descrever com bastante detalhe, tá? Então, bem descritivo, bem detalhado, o que é que a máquina vai fazer. Primeiro, para que ela consiga fazer tarefas grandes como a soma de várias tarefas pequenas e para que ele não tenha dúvida. Tá? Então, essa que é mais ou menos a nossa ideia aí. E o seguinte, o que eu quero fazer? Eu vou programar, então, o meu computador. Eu vou programar através do software. Que a menos que eu esteja projetando hardware, o meu hardware é fixo. Tá? Então, eu preciso fazer um software para poder interagir com esse hardware meu e fazer aquilo que eu quero que o computador faça. E como que eu vou fazer essa descrição do programa? Ou eu vou fazer através de algoritmo, que é textual, tá? Na maior parte dos casos, ou através de fluxogramas, que são símbolos que descrevem de uma maneira bem mais alto nível o comportamento. Tá? Então, o que vai acontecer? Se for para eu detalhar muito, eu faço algoritmo. Se for para eu dar uma ideia geral, em geral, eu vou utilizar fluxograma. Tá? E é o seguinte, o que seria um algoritmo aqui? Pode ser definido como uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Então vamos lá. Primeiro, a ordem das instruções importam. Tá? A ordem importa. Então, se eu pegar o mesmo conjunto de instruções e escrever de forma diferente, dá resultado diferente. Então, além de ter essas instruções muito bem definidas, ela ainda tem que ter uma sequência lógica para que, com aqueles passos, eu consiga realizar minha tarefa. Tá? E aqui, exemplo de algoritmo do dia a dia. Bula, né? Que são as instruções de medicamento. Então, bula está lá, ó. Posologia, aquela parte de interação com outros medicamentos. Então, assim, tem um conjunto lá de instruções muito importantes e que devia ser lido, né? Apesar que a gente, em geral, não lê, mas que a gente deveria ler sobre o medicamento, tá? Outro exemplo aqui de algoritmo. Como que a gente monta um aparelho? Igual eu falei na sala com vocês, em geral a gente vai tentando até dar certo, né? Aí, na hora que você cansa, você fala assim, não, melhor eu ler as instruções. De qualquer forma, tem lá, ó, o seu passo a passo de como montar um aparelho. Receita culinária também é um exemplo de algoritmo, né? Porque tem lá o conjunto de ingredientes que seriam os seus dados, tá? E os passos para você executar aquela receita. Então, assim, o algoritmo está presente o tempo inteiro aqui nas nossas vidas. A gente agora vai usar ela com um sinônimo de coisa relacionada com programação, porque está no nosso contexto aqui. Mas o algoritmo em si está presente o tempo inteiro aí no nosso dia a dia. Tá? E vamos lá. O que são os algoritmos?
uma sequência de passos computacionais que transforma a entrada numa saída. E como que eu faço isso? Pego as entradas, então aquilo ali são os meus dados, eu tenho ali um conjunto de passos que vão processar aquelas entradas e vão me entregar a saída, tá? Então, assim, não tem muita coisa a se falar sobre isso não, sabe? É basicamente isso. Se você não tiver dado nenhum, ele sempre vai produzir a mesma coisa. Então, se você partir do pressuposto que o seu algoritmo é sempre o mesmo e você quer que ele produza resultados diferentes dependendo da entrada, então a sua entrada tem que ser entrada diferente. Então, dificilmente a gente faz alguma coisa que não tem entrada e que vai produzir uma saída. Tá? Nem sei se faz sentido a gente pensar em algo desse tipo. Mas qual que é a nossa ideia? Eu tenho um conjunto de dados, o meu conjunto de passos já está pré-determinado e baseado nesses dados eu executo as minhas instruções e produzo uma saída. Bom, então é isso daí que a gente vai assumir como os nossos algoritmos. E como que seria um algoritmo aqui para mascar um chiclete, igual a gente viu na sala, tá? Inclusive na sala lá tiveram mais detalhamentos. Mas seria pegar o chiclete, retirar do papel, mascar, né? E jogar o papel no lixo. A gente viu aqui na sala também, como hoje é revisão, né? Que não necessariamente a gente sempre tem que ter as coisas na mesma ordem para ter o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu retirar o papel, jogar o papel no lixo e depois mastigar ou mastigar e jogar o papel no lixo, produz o mesmo resultado. Tá? Então, assim, nesses dois casos aqui, ó, jogar papel no lixo e mastigar ou mastigar e jogar o papel no lixo, no caso aqui, produziria o mesmo resultado. Tá? Mas antes eu preciso pegar o chiclete, tirar o papel e por aí vai. E um algoritmo para fazer uma prova? Aí a gente viu também na sala qual que é o algoritmo para fazer a prova, né? Pega, lê a primeira questão, não sei. Aí passa a segunda questão, não sei. Aí passa a terceira questão, não sei. De repente você chegou no final da prova, não sei nenhuma. Aí você volta, não, eu sei fazer sim. Então, como é que seria um algoritmo aqui para a gente fazer a prova? Vamos lá, ó. Leio a prova inteira. Isso daí deveria ser o comportamento padrão. Mas geralmente a gente faz igual eu falei mesmo, né? Vai tentando fazer uma questão por uma até chegar no final. Mas o ideal é a gente ler a prova inteira, pegar o lápis e enquanto tiver questão em branco e o tempo não terminou, se eu sei fazer a questão, eu faço. Se não, eu pulo para outra. Tá? Então, qual que é a ideia? Quando que eu vou sair aqui, ó, para poder entregar a prova, que é essa última parte? Eu só vou entregar a prova quando eu já tiver terminado ela, então não existem mais questões em branco, ou então o tempo acabou. Se o tempo acabou, eu tendo feito tudo ou não, eu tenho que entregar a prova. Tá? Então, eu vou ficar aqui nessa interação enquanto tiver questões para fazer ou o tempo não tiver terminado. Tá? Então, esse aqui também é um exemplo de algoritmo, mas que tem algum certo fluxo aqui, ó. Tá? Porque alguma repetição, fluxo não, alguma repetição aqui, ó. Porque ele sai dessa condição aqui, ó, quando isso aqui é falso ou isso aqui é falso. Então, assim, acabou o tempo, opa, tem que entregar a prova. Não tem mais nenhuma questão em branco? Beleza, entrega a prova. Tranquilo até aqui? Isso aqui é revisão, né? A gente já tinha visto. Mas até aqui tranquilo? Vocês têm que ir me dando um feedback para eu saber se o vídeo está sendo transmitido ok, né? Se não travou nem nada. Beleza. Continuando aqui então. Então, olha só. O algoritmo é a representação de um programa em uma pseudolinguagem. Por quê? Se eu já estiver escrevendo
em C, por exemplo, que é a nossa linguagem aqui do primeiro ano, se eu já estiver fazendo em C, claro que eu estou escrevendo algoritmo também, mas aí eu já estou fazendo o programa. Então, quando eu estiver pensando aqui no caso, primeiro em algoritmo, olha, eu ainda não estou mapeando em nenhuma linguagem de programação. Então, eu estou só escrevendo a ideia do comportamento do meu programa. O algoritmo, ele é mapeável em qualquer linguagem de programação. Então, dado que eu escrevi o algoritmo, que é o comportamento, eu quero fazer em C. Então, eu vou pegar aquele algoritmo e vou mapear em C. Eu quero fazer isso em Java. Então, eu vou mapear em Java. Eu quero fazer em C Sharp. Vou mapear em C Sharp. Eu quero fazer em Python. Então, eu vou mapear em Python. Então, a ideia do algoritmo é o que o meu programa vai fazer, tá? Com um nível de abstração próximo da linguagem de programação, mas não é a linguagem de programação. Porque a linguagem de programação, eu tenho coisas bem rígidas lá da sintaxe, um nível de detalhamento maior, dependendo da minha linguagem de programação. Tá? E o seguinte, a gente vai usar aqui o Portugal. Tá? Seguinte, para poder ficar claro o que são comandos e o que são palavras reservadas quando a gente vai escrevendo o algoritmo, é o seguinte, se tiver sublinhado, palavra reservado. Se não tiver sublinhado, terminado com ponto e vírgula, é um comando. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Então, duas palavras reservadas, início e fim, e aqui dentro uma lista de 3 comandos. Tá? Um comando, ponto e vírgula, outro comando, ponto e vírgula, outro comando, ponto e vírgula. E o seguinte, um exemplo de um comando é a declaração de uma variável. Uma variável ela serve para eu poder guardar a informação para o meu algoritmo. Então, ou eu vou ler do usuário, ou vou fazer uma conta e guardar aquela informação temporariamente. Então, é basicamente para isso que serve a nossa variável. Só que é o seguinte, uma variável ela não pode guardar qualquer coisa. Ela tem um tipo associado a ela. Tá? Então, a gente vai ver aqui no próximo slide que, dependendo do tipo, eu posso guardar um conteúdo ou outro. Então, eu sempre tenho que associar com uma variável o tipo dela, para eu poder saber o que é que eu posso guardar nessa variável. Tipos de variáveis. Inteira, tá? Então uma variável do tipo inteira, ela pode guardar números inteiros. Tá? Do ponto de vista de algoritmo, só para a gente poder entender aqui melhor, a partir do momento que eu escrevo inteiro, eu posso escrever qualquer inteiro, só para a gente entender aqui a questão do nível de abstração, tá? Quando eu escrevo inteiro, eu posso colocar qualquer inteiro. Vocês já viram em SL bit, byte e por aí vai? Acho que assim é ótimo, né? Vocês já viram um número representado em binário? Já, já. Beleza. Então é o seguinte. Então vocês sabem que se eu tiver um número inteiro sem sinal de 8 bits, eu consigo guardar de 0 até 255. Certo? Então aqui, ó, só para ficar claro. Inteiro sem sinal de 8 bits. Tá? Deixa eu colocar uma linguagem de texto normal aqui. Inteiro sem sinal de 8 bits. Qual que é a minha faixa? De 0 a 255. Então é o seguinte, isso daqui já está mais próximo da linguagem de programação. Porque eu sei a capacidade. Se eu tiver, por exemplo, um inteiro sem sinal de 16 bits, eu posso guardar de 0 a 65.535. Essa é a faixa dele. Porém, aqui no nosso caso, não tem tamanho. Então, quando eu escrevo inteiro, eu posso pensar que eu posso escrever qualquer inteiro. Tá? Então, se a gente estiver pensando numa arquitetura de 32 bits,
Um inteiro sem sinal, ele vai de 0 até 4 bilhões e alguma coisa. O número exato não importa, só para a gente entender aqui nossa ordem de grandeza. É 4 bilhões e alguma coisa. Então, se eu precisar escrever o número 5 bilhões, não dá para escrever num inteiro de 32 bits. Tá? Por quê? Porque isso já está mais próximo da nossa linguagem de programação, da implementação da real capacidade do computador, da arquitetura onde eu estou implementando. Agora, aqui não. No nosso nível aqui de abstração, eu vou escrever inteiro e coloco o número inteiro que eu quiser. Tá? A mesma coisa para o real. Eu não consigo representar todos os números reais no computador, né? Nem todos os inteiros, né? Afinal de contas, eles são infinitos. Então, para eu representar números infinitos, eu teria que ter uma quantidade infinita de memória que eu não tenho. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma quantidade limitada de números reais que eu consigo representar. Agora, aqui não. Aqui eu vou escrever real e consigo colocar qualquer um. Tá? String é o quê? É um conjunto de caracteres que no meu caso aqui eu vou colocar entre aspas duplas. Então, eu posso escrever qualquer conjunto de caracteres, sendo que numa implementação real eu não consigo colocar quaisquer conjuntos de caracteres, né? Lógico, verdadeiro ou falso, que a gente já tinha visto, e caractere. O caractere é um único símbolo, tá? Um único. Não posso ter dois símbolos, três. E aí ele já conta como um string. Então, um caractere é um único símbolo. Então, eu posso pensar em uma string como se fosse um conjunto de caracteres, ou uma lista de caracteres, tá? Ordenada aí. Não mudou para a gente? Como assim? Acho que a sua tela não mudou para a gente. O Gabriel está digitando ali, vamos ver o que é que ele quis dizer com isso. Também não sei o que é. O Gabriel escreve de novo. Professor, mas o nome dessas variáveis deve cumprir os respectivos requisitos? O requisito, em geral, é nome, tá? Começado com letra, tá? Quase sempre é isso. Uma linguagem ou outra, ela, ela tem um pouco mais de restrição ou de liberdade, mas se você seguir mais ou menos essa regra aqui, você não vai ter problema nenhum. O que é o nome? É uma sequência aqui de caracteres que tem que começar com uma letra, tá? E não pode ter espaço. Então, se eu quisesse escrever Leandro Maia, por exemplo, como nome de variável, eu não posso assim, ó, tá? Porque tem um espaço. Então, eu tenho que colocar um outro símbolo aqui, um underline, alguma coisa, ou tirar ele. Então, basicamente, a regra é nome de variável, tá? Tem que começar com uma letra e não pode ter espaço. Tá? Essa é mais ou menos a regra básica. Então é só isso daí que você tem que respeitar por enquanto a gente estiver fazendo aqui com o algoritmo. Quando estiver fazendo com alguma linguagem de programação mais específica, igual C, aí tem outras regras, tá? Mas se você seguir essa daí, você não vai ter dor de cabeça, não. Tá bom? Então aqui, ó, exemplo aqui de ações aqui ou de procedimentos que o nosso algoritmo está fazendo. Declarando três variáveis aqui, uma variável x e outra variável y, ambas do tipo inteiro, e uma variável nome do tipo string. Tá? E aí o que ele está fazendo? Guardando 2 no x, ele não está comparando, esse igual aqui ó, é um sinal de atribuição. É pegar o que está do lado direito e guardar no lado esquerdo. Então, está guardando 2 no x, guardando 5 no y e guardando Tech em nome. Tá? Então, assim, um algoritmo bastante simples, só para poder ilustrar aqui a declaração de variáveis e a atribuição de valores para essas variáveis. Tá bom? Seguinte, a respeito aí do que o Gabriel perguntou agora mesmo.
Não pode ter nome de palavra reservada, tá? Então eu não posso ter uma variável chamada início, por exemplo, tá? Ter como demais caracteres letras, números ou underscore, igual eu escrevi aqui, Leandro Maia ou Leandro underline Maia, tá? Então pode ter número aqui também, tá? Sem problema nenhum, assim e por aí vai. Não pode ter espaço. E o seguinte, no caso aqui do algoritmo, em C não é, tá? Mas no caso do algoritmo é. Maiúsculo ou minúsculo é indiferente. Então, Leandro Maia dessa forma, ou assim, ó. É tudo a mesma coisa, tá? Ou assim, tá? Alguma coisa aqui. Então, pra gente aqui, quanto algoritmo, é completamente indiferente maiúsculo ou minúsculo. No caso do C, não é, tá? No caso do C, isso daqui seriam 4 variáveis distintas. Bom? Vamos lá. Constante. Isso daqui eu já falei com vocês na sala. É revisão, vou repetir. É bom que fica gravado aí para todo sempre. É importante demais usar constante no código de vocês. Tá? Você chegar lá e escrever um algoritmo e colocar uma constante literal lá, tipo assim, 5, 3.14, 9, 7, 18, isso aí não significa nada. Tá? A pessoa bate o olho no seu código e fala assim, o que é esse número 7 aí? Ela não sabe daquilo. Tá? Então isso é uma coisa que eu vou pegar no pé de vocês. Para sempre, enquanto vocês forem meus alunos aí, tá? Não importa a disciplina, se for IP, AEDS, TP, não importa. Enquanto você for meu aluno, eu vou pegar no pé. Se for meu aluno em ISL, eu pego no pé do mesmo jeito. Não quero ver no código constante literal. Então, que é esse número aqui, ó. Você vai criar uma constante e vai associar um nome e um valor a ela. Então, por exemplo, se você chegar lá no seu código e a pessoa bate o olho numa constante chamada π, pronto. Sabe, não interessa se é 3.14, 3.1416, 3.141, não interessa. A pessoa bate o olho no pi ali e já entende o que é que você quer escrever. Então, se lá no seu algoritmo você estiver calculando a circunferência, por exemplo, então vamos supor que a gente tem algo do tipo aqui, ó, circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes 3.14. Olha que coisa mais horrorosa. Então é vezes π. Entendeu? A pessoa já bate o olho aqui, beleza. Ah, então é uma coisa que eu quero ver no código de vocês, é o uso de constante. Tá? Nada de colocar constante literal lá, 3.14, porque fica horroroso. E ninguém entende nada depois de um tempo. Eu quero que o código de vocês tenha um prazo de... Não, o 2 aqui não, né? Porque esse 2 não significa nada. 3.14 aqui, ó. 3.14 significa π. Então você vai escrever π. Agora 2 aqui, ele não tem significado. É porque a fórmula da circunferência é 2 vezes o raio vezes π. Entendeu? Você não vai criar uma constante chamada 2 para colocar 2 nela. Bom? Então, assim, é só quando o número tem algum significado. Então, por exemplo, você quer processar, que a gente vai ver coisas daqui a pouco de repetição, com número de telefone. Então, você vai ter uma constante chamada número, dígitos, telefone, igual a 9, por exemplo. Tá? Então, se a pessoa bate o olho lá no seu código e vê número, dígitos, telefone, não importa quantos são, ela já sabe que é a quantidade de dígitos do telefone. Pronto, acabou. Se de uma hora para outra o telefone passar de 9 dígitos para 10, pronto, você chega aqui e muda. Não tem que procurar no seu código inteiro, todo lugar que está escrito 9, para poder alterar. Tá? Então, assim, isso aqui eu quero ver bastante no
nos algoritmos e nos programas de vocês. Vou ficar batendo essa tecla aí o tempo inteiro. Se vocês perguntarem para os alunos do segundo ano minha opinião sobre constantes, tipos e etc., eu acho que eles já têm uma opinião bem formada depois de 1 ano e meio sendo meus alunos, tá? Então, assim, isso aqui, ó, vocês têm que levar para a vida isso. É muito, muito horroroso ver no meio do código lá um 10 voando, tá bom? Ô Guilherme, tem rapidinho aqui, né? Porque fica gravado, mas vamos lá. O que acontece? Eu não quero ver no meio do código de vocês essa constante literal aqui, ó. Constante literal é quando você coloca o número lá, tá? Eu quero que você crie uma constante e associe o nome dessa constante ao valor dela, para poder ficar o significado dela. Então, se você estiver lá fazendo um programa com o número de dígitos de telefone e hoje ele é 9 e amanhã ele passar para 10, você simplesmente tem que chegar e trocar aqui, seu programa continua funcionando. Agora, se você chegou lá no meio do seu código e distribuiu um 9 lá, a pessoa depois, para poder alterar seu programa de 9 para 10, vai ter que ficar caçando todos os 9. E se for o número de dias da semana, vamos supor, que é fixo 7, tá? Mas aí acontece uma invasão alienígena, sei lá, qualquer coisa do tipo, fala, não, a partir de hoje, agora nossa semana tem 10 dias. E aí? Como é que você faz? É um exemplo mega absurdo e ruim, como quase todos que eu dou, mas é para ficar claro que tem que ter a constante. Você não vai ficar varrendo o seu programa procurando todo o número e pensando, o que será que eu estava pensando no dia que eu coloquei esse número aqui? Não faz isso não, tá? Vamos lá, o que o Rafael escreveu ali? Tipo ângulo de 90 graus. Teríamos que colocar AR tipo para ângulo reto? Então, AR já é um nome muito ruim. Começou mal, entendeu? Você escreve ângulo reto. Não precisa economizar a letra. Não é igual o telegrama que tinha no passado que cobrava por letra. Escreve ângulo reto. AR a pessoa vai pensar, o que é o ar? Entendeu? Por que ar é 90? Entendeu? Escreve ângulo reto. Tem que ser uma coisa que a pessoa bate o olho e entende. Tá bom? Então, se você tiver guardar alguma coisa da aula de hoje aqui, ó, é constante. E você assim, só tem espaço aqui na minha cabeça para uma única informação. Então, é constante. Tá? Porque isso daqui, ninguém fica batendo na tecla por conta disso. Mas eu vou fazer, o ano inteiro. Enquanto eu for professor, eu vou fazer. Tá? Porque você dá uma olhada no código que o cara chegou lá e colocou um número lá no meio, você fala, não, mas dá até tristeza, dá até vontade de parar naquele momento. Fica muito ruim. Então, não quero isso daqui, não. Você já tem que começar fazendo um negócio bem feito, desde o início. Né? Aprender feio, avacalhado, para depois melhorar, não. Então, vamos lá. Operações. As operações que a gente está acostumado, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Exponenciação no nosso algoritmo aqui, como a gente não coloca um número em cima do outro, então a gente usa esses dois asteriscos aqui para indicar a exponenciação, tá? Esse mod aqui é o resto da divisão inteira, tá? Módulo não é a mesma coisa de resto, porém a gente vai utilizar como sinônimo aqui, tá? Então, o que é o módulo aqui para nós como sinônimo? É o resto da divisão inteira. Então, qual que é o módulo de 5 por 2? Então, 5 mod 2. Qual que é o resto da divisão de 5 por 2? Isso. Perfeito. Então, é 1. Tá? Então, é o resto da divisão. Tá? Resto da divisão inteira positiva, né, no caso. Número positivo aqui. Então, se eu chegar lá, qual que é 50 mod 5? Isso. É o resto da divisão. Beleza? E quanto que é 50 mod 7? Isso. Beleza, 1. Né? Porque 50 por 7 é 7. E aí, 7 vezes 7, 49. Mais 1 aí para completar os 50. Tranquilo? E o seguinte, o div é o quociente inteiro da divisão. Então, se eu chegar e dividir, por exemplo,
50 por 7 não é 7. Agora, 50 div 7 é 7. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. (50/7) é isso aí, ó. Bom? Agora, se eu pegar 50, deixa eu escrever aqui. Se eu pegar 50 div 7, o resultado disso é 7. Tá? Então, isso daqui é para pegar o resto e isso aqui para pegar o quociente. Se eu quiser o número fracionado, aí eu uso a barra mesmo para poder realizar a divisão. Tá bom? Isso aqui no nosso algoritmo. Em C depende do tipo da variável que eu estou usando, mas a gente vê isso aqui mais para frente. Exemplo de como que a gente vai montar as coisas, as nossas expressões, porque isso aqui é como eu faria na matemática tradicional, né? Então, parênteses, colchetes e chaves. Colchete e chave aqui tem outro significado. Então, a gente usa parênteses para tudo. Bom, o parênteses define a ordem de resolução da minha expressão. Vamos lá. Como é que eu faço para poder atribuir um valor para uma variável? Já mostrei lá atrás, né? Inclusive nesse mesmo exemplo. É com esse igualzinho aqui, ó. Tá? Então, esse igual não é comparação, é atribuição. Ele pega o que está do lado direito do igual e joga no lado esquerdo. Tá? Então, atribuição, ele guarda as coisas. Tá? Aqui, o exemplo dos parênteses, né, para poder definir a ordem das operações, porque divisão é feito antes da adição. Se eu quiser fazer adição, eu coloco esse parênteses aqui. Nada que vocês já não tenham visto. Tá bom? É o seguinte, e se eu quiser ler o dado do usuário? Tá? Então, eu quero saber o que o cara digitou. Eu vou usar uma palavra reservada chamada leia, tá? Que vai pegar o que o cara digitou e guardar nessa variável nome aqui. Ó. Então, se eu chegar e escrever leia Coutek, o que ele vai fazer? Vai pegar tudo que o usuário digitou e guardar na variável Coutek. Então, é interessante, por exemplo, que nesse caso aqui, eu tenha antes um string Coutek. Tá? Então, eu tenho uma variável do tipo string, de nome Coutek, e o que for lido vai ser guardado nessa variável aqui. Bom, então, para eu poder ler o dado do usuário, leia. Como que eu faço para juntar informações? Para eu juntar informações ou strings, eu vou usar esse comercial aqui, tá bom? E se eu quiser juntar valor, eu coloco esse mais aqui, ó. Tá bom? E quando que eu vou usar isso aqui? Quando eu quiser imprimir alguma coisa. Então, vamos supor que eu quero ler o nome de um usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, nome. Tá? Então, eu vou ler o nome do usuário e depois vou imprimir. Imprime. Seu nome é... Então, olha só o que ele está fazendo. Ele está juntando essa string aqui com o valor dessa variável aqui. Ó. Tá? Então, vou pegar o que o cara digitou. Então, se ele tiver digitado Leandro aqui, vai imprimir. Seu nome é... Leandro. Tá? Então, eu junto com esse mais aqui. Bom? E se eu quiser concatenar coisas entre aspas, eu posso usar aquele mais ali sem problema nenhum, eu posso usar esse comercial aqui. Bom? Eu não gosto muito desse comercial não. Bom? Tem algumas linguagens que usa, não é o caso aqui nosso, tá? do algoritmo. Tá? Então, nós vamos juntar com esse mais aqui. Tá? Então, assim, ele está com o comercial aqui mostrando como que é a união das coisas. Tem linguagem que tem isso aqui. Não é o nosso caso aqui do algoritmo, para a gente poder juntar
as coisas, a gente vai usar esse maisinho aqui, tá bom? Então, se vocês virem esse aqui, esse é comercial para juntar alguma coisa em alguma linguagem, beleza, tá? Não tem problema não. Mas aqui, pro nosso exemplo, a gente vai usar mais aqui, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Beleza, então aqui ó, um exemplo, ó, vai ler um número, tá? Então aqui ó, variável número do tipo inteiro, leu o número que o cara digitou, pegou o número, multiplicou por 2, então aqui ó, valor do número vezes 2, guarda no próprio número e depois imprime. O dobro é mais número, então esse mais que está aqui é para concatenar as informações. Bom? Vamos lá, aqui ó, um exemplo. Um algoritmo que calcula o valor total a ser recebido por um programador. Então ele vai fornecer o valor da hora-aula, então na verdade não é hora-aula, né, porque o slide também não está corrigido, esse mesmo problema que a gente teve na sala, então é o valor da hora de trabalho dele e quantas horas ele trabalhou. Então olha só, leio quantas horas, o valor da hora e o total. Então, quantas horas? Então vamos supor, o cara trabalhou 10 horas. Aí quanto que ele recebe na hora? Sei lá, R$50,90. Então 50,9 aqui. Então ele vai fazer 10 vezes 50,9, guardar no valor total e depois imprimir. Então, um algoritmo bastante simples aqui, só para ler dois valores e multiplicar um pelo outro e imprimir na tela. E o seguinte, e o que é um fluxograma? O fluxograma é uma maneira de eu escrever o meu algoritmo, porém visualmente, assim, com símbolos. Tá? Então, é para eu fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, só que com um nível de abstração maior. Eu não vou detalhar tanto. E eu quero que a pessoa consiga bater o olho, entender o fluxo, então assim, vai para cá, vai para lá, quais são as tomadas de decisão e tudo, de uma maneira bem visual mesmo, sem que ela tenha que ficar lendo lá palavra por palavra, tá? Igual a gente tem ali no algoritmo. Então, quais são as principais características aqui de um fluxograma? Fácil interpretação, então a pessoa não precisa conhecer a linguagem do algoritmo, tá? O nível de abstração dela é intermediário, tá? Então, assim, eu não tenho um nível de abstração extremamente alto, tá? Só que é mais abstrato do que o algoritmo. Tá? Então, se ele é mais abstrato, ele é menos preciso aqui que o algoritmo, tá bom? Então, vamos lá. Aí, por que ele é mais preciso que uma descrição narrativa? Porque não tem dupla interpretação. A pessoa bate o olho e já sabe o que aquele símbolo ali funciona, o que ele faz e pronto, acabou. Não tem dúvida. Sabe? A pessoa não lê, vai falar, será que é isso? Não. É uma única coisa só e pronto, acabou. Exemplo aqui, ó, de uma estrutura básica. Eu vou ter aqui um símbolo para marcar o início e o fim, tá? Esse retângulo com os cantos arredondados aqui. Eu tentei fazer com esse aqui, ó, esse azulzinho, tá? Caso eu tenha que fazer algum desenho, vou usar ele. Minha lista de comandos. Então, assim, o que é que eu quero que ele faça? Tipo aqui, ó. Isso aqui é um comando, tá? Eu quero que ele pegue a hora que ele leu, multiplique pelo valor da hora e guarde aqui. Isso aqui é um comando. Declaração de variável, comando. Tá? Então, isso aqui, ó, fica nas caixinhas de comando, aquele retângulo ali, ó. Tá? Que no meu exemplo aqui é a caixinha verde. Essa aqui, ó. Bom? Então aqui, um exemplo, declaração, fica tudo dentro dessa caixinha. Então não é porque aqui tem duas linhas que eu tenho que fazer duas caixinhas, não. Então qual seria a ideia quando a pessoa bate o olho nessa caixinha aqui? A declaração de variável. Pronto, então aqui, ó, a pessoa bateu o olho e já sabe, ó, está declarando as variáveis x, y e nome. Pronto.
Dois exemplos aqui, tá? Então é como se a pessoa estivesse batendo o olho e falando assim, ó, a caixinha de cima aqui, ó, declaração de variável. E a caixinha de baixo, atribuição dos valores nas variáveis. Então a pessoa já bate o olho na caixinha e já tem ideia do que é que está acontecendo ali. Tá? Então eu consigo fazer um agrupamento visual de um conjunto de ações. Ah, então aqui, ó, beleza, declaração e aqui atribuição. Ele está digitando alguma coisa ali, o que é. Não, cada caixa não tem que ser um comando, não. Aqui é exemplo. Ó. Tá? Essa caixa aqui tem duas declarações de inteiro e uma declaração de string. E essa caixa aqui ó, tem 3 atribuições. Você vai fazer um agrupamento lógico, coisas que façam sentido estar dentro da mesma caixa. Então eu consigo claramente ver essa caixa aqui e falar, ó, declaração de variável. E essa daqui, atribuição. Tá? Então, não é cada caixa por comando, não. Beleza, Guilherme? Vamos lá. E se eu quiser ler o dado do usuário? Para ler o dado do usuário, eu vou utilizar um paralelogramo. Então, é esse símbolozinho aqui. Ó. Então, quando eu bato o olho nesse símbolo aqui, o que é que eu já consigo entender? Que ele vai ler do usuário a informação e guardar na variável nome. Aqui no meu caso, é esse carinha aqui. Ó. Aí esse símbolo aqui, e eu peguei esse losango aqui, tombei ele para ele virar esse paralelogramo aqui. Então esse símbolo aqui, nos meus desenhos, vão ser o que representa a leitura. Tá? Então eu vou ler o dado do usuário e guardar naquela variável ali. Então na hora que eu bato o olho aqui, ó, eu já sei que ele vai ler o nome do usuário e guardar aqui na variável nome. Por isso que é importante a gente utilizar também nomes que façam sentido, ao invés de N, X, W, sabe? Isso aí não significa nada. Agora a variável nome, você bate o olho nela e fala, opa, é para guardar o nome. Porque se fosse para guardar outra coisa, tinha outro nome. Tá bom? Vamos lá. E se eu quiser imprimir? Se eu quiser imprimir para o usuário, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo que eu não faço ideia como é que é o nome dele. É uma forma geométrica qualquer. Então ele é um retângulo, mas de um lado ele é losango ou triângulo, e do outro lado ele está com os cantos arredondados, tipo meia elipse, sei lá, essa bagunça aqui. Como eu também não tenho esse símbolo aqui onde eu estou desenhando, eu fiz esse aqui, tá? Então essa elipse aqui vai representar a minha saída nos meus desenhos. Mas quando você estiver fazendo na mão, procure usar os símbolos corretos. Agora, se você estiver usando algum programa para desenhar e não tiver exatamente os símbolos que você precisa, se você fizer uma legenda já ajuda bastante, né? Para a gente não ter que adivinhar as coisas. Bate o olho e entende. Igual eu fiz aqui, uma legenda. Bom? Então, esse símbolo doido aqui, ó, é para indicar que aqui tem uma impressão de dado para o usuário, impressão de informação. Vai sair alguma coisa para o usuário. Então, aqui, ó, isso aqui não tem interação com o usuário, então retângulo não tem interação com o usuário. Aqui no paralelogramo tem interação com o usuário lendo, e aqui nesse símbolo doido tem interação com o usuário fornecendo informação para ele, tá? Imprimindo, saindo. Vamos lá, e qual que é o fluxo de execução? É a ordem das setas, tá? É porque aqui tem pouquinha coisa, vai sempre de cima para baixo. Mas à medida que o seu fluxograma cresce, não necessariamente as setas são sempre nesse sentido. Então, para indicar o sentido das instruções, eu uso a seta, tá? Então, se eu quiser fazer alguma coisa aqui, ó, para indicar que eu começo... Vou tirar aqui, ó. Início. Aí vou fazer alguma coisa. Aí vou declarar uma variável. Tá? E por aí vai. Então, eu vou colocando essas setas aí para indicar o fluxo de execução aí do meu programa. Exemplo aqui, ó. Um fluxograma que calcule o valor total a ser recebido por um programador. Mesma coisa do outro lá, tá? Só que agora com
fluxograma. Então, declara as variáveis são hora e valor total, faz a leitura das informações, então observa que não precisa de um retângulo aqui, ó, um paralelogramo para cada um deles. Ah, já sabe que bateu o olho que vai ler o quê? Vai ler as horas e vai ler o valor da hora. Pronto. Depois vai fazer essa conta, então isso aqui não tem interação com o usuário, um retângulo, e depois vai fornecer para ele o resultado da conta e finalizou. Tá? Então, exemplo bastante simples, da mesma coisa que estava lá em algoritmo, agora com fluxograma. E um exercíciozinho aí que já foi pedido para vocês fazerem, né? Então quem não fez, tá uma boa oportunidade para fazer agora. Bom, até aqui, dessa primeira parte, tranquilo? Que eu vou passar para o slide 2 aqui. Então tá bom. Estrutura condicional. Porque o que acontece? Até agora que a gente viu aqui, eu não consigo tomar decisão. Basicamente essa aqui é nosso problema até agora. Porque eu só vou num sentido, é no sentido da seta. Mas eu não tenho nenhuma possibilidade de tomar decisão. Vira e fala assim, ó, então, se o cara digitou tal coisa, eu faço tal coisa. Se ele digitou outra, eu faço outra coisa. Eu não tenho essa possibilidade. Para isso que existem as estruturas condicionais aqui. E o seguinte, exemplo aqui de tomada de decisão. Virar para a esquerda, para a direita, sair com ou sem o guarda-chuva, usar tênis ou sapato, levar ou não jaqueta. Então, isso aqui são exemplos de decisões. Bom? E a gente vai poder descrever isso aí agora através de fluxograma e também de algoritmo. A mesma coisa com um com o outro, mas a gente vai ter formas diferentes. Vamos lá. E como que a máquina toma uma decisão? Ué, eu vou fornecer um dado para ela, vai ter um conjunto de instruções que vai fazer uma pergunta para ela, vamos dizer assim, e aí se a pergunta tiver como resposta sim, então no nosso booleano lá é verdadeiro, ele vai fazer a ação associada com a resposta verdadeira daquela pergunta que ele fez. E se for falso? Então se a resposta for não, tá? Ele vai fazer outra coisa ou não vai fazer nada. Tá? Depende de como que eu vou descrever esse algoritmo nosso. Então vamos lá. Implemente um algoritmo para pagar a fatura. Primeiro, eu só posso pagar a fatura se eu tiver dinheiro. Tá? Essa é a nossa premissa aqui. If and else, exatamente. Então, se eu só posso pagar a fatura se eu tiver dinheiro, eu tenho que ter algum lugar que testa se eu tenho dinheiro. E é para isso que eu vou usar a estrutura condicional. Então, exemplo aqui, ó. Ir ao banco com a fatura. Então, olha o nível de abstração. Olha o nível de abstração disso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui nem de perto representa alguma coisa que o computador consiga fazer. Tá? Só para a gente ver que o nosso algoritmo aqui pode estar no nível de abstração muito superior ao que o computador vai fazer. E na hora que eu vou fazer um mapeamento para uma determinada linguagem, aí não. Aí eu já tenho que colocar aquilo lá, que aquela sintaxe daquela linguagem aceita. Sintaxe daquela linguagem aceita. Tá bom? Então vamos lá. Consultar o saldo. E se o saldo for maior que a fatura, eu pago a fatura. Agora, eu posso ir lá no banco, consultar o saldo e não ter dinheiro. Não tem nenhum problema. A única coisa que eu não faço é pagar a fatura, mas eu volto para casa do mesmo jeito. Então, olha qual que é a pergunta aqui, ó. Saldo é maior que fatura? Tá? Aqui está escrito de uma maneira diferente, mas a pergunta é: saldo é maior que fatura? Se a resposta for sim, ele entra aqui, ó, e paga a fatura. Se a resposta for não, ele pula esse bloco aqui, ó, porque esse bloco só é realizado se a resposta para a pergunta for verdadeira.
Não, não tem enquanto aqui não, tá? Porque ele não Professor, vai ficar lá no banco esperando minar dinheiro. eu falo faltar o enquanto porque o que está pedindo ali? Ó? Implemente algoritmo para pagamento de uma fatura de cartão de crédito. Então ele tem que fazer isso aí até ele pagar a fatura, não? Então, esse é o algoritmo para o pagamento de uma fatura. Mas o que que faz com que ele consiga pagar a fatura? É ter dinheiro. O fato dele ficar esperando lá no banco não faz o dinheiro minar, não, entendeu? Qual que é a condição para eu pagar a fatura? A condição é eu ter dinheiro. Não está relacionado aqui, eu entendi claramente sua pergunta, tá? Só que é o seguinte, não tem nada relacionado aqui com a condição de que vai entrar dinheiro se ele não tiver, entendeu? O algoritmo eu vou ao banco, chego lá, tem dinheiro, eu pago. Tá? Se eu chegar no banco e não tiver dinheiro, não pago. Mas eu entendi claramente. Eu poderia ficar aqui esperando ter dinheiro para poder pagar? Sim, mas aí teria que ter uma outra condição aqui que faz entrar o dinheiro em algum momento. Tá bom? Então, nesse primeiro momento aqui que eu não tenho estrutura de repetição, que é esse enquanto que você perguntou aí, é só uma determinada condição. Saldo é maior que fatura? Se a resposta for sim, verdadeiro, eu pago a fatura. Se a resposta for não, eu só não pago a fatura. Tá bom? Agora o seguinte, vamos lá. Estrutura condicional, que é isso que está aqui atrás. Ó. Estrutura condicional. Permite ao computador tomar uma decisão durante a execução do programa. Ele vai avaliar aquela condição e se aquela condição for verdadeira, ele executa aquele bloco. Então, essa daqui é a condição e esse aqui é o bloco. Ó. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Tá? Isso aqui é o bloco. Ó. É o que está entre o se e o fim do se. Isso aqui é o bloco. Então, ele só vai fazer esse bloco azul aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro. Senão, ele pula ele. Tá? Então, se a resposta for não para a pergunta, ele continua a partir daqui e volta para casa. Triste, porque não conseguiu pagar a fatura, mas ele volta para casa. Bom? Então, vamos lá. Condição. A condição, que é o que está aqui, ó, isso aqui é a condição. Deixa eu colocar de uma outra cor. Isso aqui é a condição. Tá? É uma expressão cujo o resultado diz se a condição é verdadeira ou falsa. Então, a resposta para esse laranja aqui, ó, só pode ser sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá? Então, tem que ser booleano ou lógico essa resposta aqui. Tá? Já que vocês já viram coisas booleanas em SL, eu posso usar aqui a palavra booleano tranquilamente. Então, a resposta para essa expressão aqui ó, tem que ser verdadeiro ou falso. Essa expressão tem que ser uma expressão booleana. Tá? Exemplo. Leandro igual. Isso daqui não está certo, porque isso aqui é uma atribuição. Tá? Agora eu posso fazer isso aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que ele está fazendo aqui? Está comparando o conteúdo da variável Leandro com o conteúdo dessa string Maia aqui. Então, se aqui dentro tiver escrito Maia, a resposta é verdadeiro. Se não, a resposta é falso. Tá? Então, as nossas expressões aqui ó, só pode ter uma ou outra resposta, verdadeiro ou falso. Tá bom? Aí a questão do bloco, que eu já falei com vocês, que ele só faz o bloco se for verdadeiro. Então tá aqui, ó, o nosso exemplozinho. A nossa condição aqui, ó, que no meu desenho é esse losango aqui, é esse mesmo símbolo, e é onde ele vai fazer um teste. Então, se for verdadeiro, ele vai para um lado, se for falso, ele vai para o outro. Essa bolinha aqui, ó, é só um ponto de junção, tá? Porque ele passando por aqui ou ele passando por aqui, ele chega nessa bolinha.
e no nosso exemplo é voltar para casa. Tá? Então, ele pagando ou não a fatura, ele volta para casa. Tá? Então, esse aqui é o ponto de junção. Rafael está escrevendo alguma coisa ali, vamos ver o que, que é. Igual igual é usado em C, em C Sharp, em Java, na maioria das linguagens. JS, quase todas. Python, quase todas, tá bom? Por exemplo, Pascal ou Delphi não usa. Tá? Então, a atribuição em Delphi é 2 pontos igual e a comparação é 1 igual só. Então, só para dar um exemplo para vocês que tem linguagem que não usa, mas na maioria delas, igual 1 só é atribuição e 2 é comparação. O igual igual tá ali, ó, igual o Eduardo respondeu. O igual igual é para comparar. E 1 igual só é para atribuir. Entendeu, Gabriel? Beleza. Só uma coisa aqui, só porque eu tô lembrando agora. Tipo assim, o Gabriel escreveu assim, Gabriel-Coltec. Hoje eu aceitei assim, essas coisas, mas na próxima aula você coloca seu nome completo lá, viu, Gabriel? Assim, todo mundo que está aqui, teoricamente, é do Coltec. Não precisa mudar agora, não. Na próxima aula você faz isso. Tá bom? Vamos lá. Estruturas condicionais. A gente tem simples, completa e aninhada. Qual que é a ideia aqui, né? Já que a revisão a gente já viu isso tudo aqui, a simples é que eu só tenho o bloco do verdadeiro. Que é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma estrutura condicional simples. Só tem o bloco do verdadeiro. Então, observe que no falso ele não faz nada. Ele só pula isso tudo aqui e vem juntar aqui, ó. Voltando aqui no nosso exemplo. Aí se ele não tem dinheiro, vai para casa. Bom? Então ele não faz nada se for falso. Então, estrutura simples só tem o bloco do verdadeiro. Estrutura completa. Eu tenho o bloco do verdadeiro e eu tenho o bloco do falso. Então eu vou ter um caso para onde a resposta é verdadeira e eu vou ter um caso para onde a resposta é falsa. E o aninhado? O aninhado é quando eu coloco uma coisa dentro da outra, tá? Vem do nome mesmo, tá bom? De aninhar aí, de colocar uma coisa dentro da outra aí. Então aqui, ó, exemplo de estrutura simples, só o bloco do verdadeiro, tá? Então aqui, ó, cria um algoritmo que, dado o valor da compra, verifique se essa compra pode ser parcelada ou não. Então quando que pode ser parcelado? Se for superior a 250. Então aqui, ó, só tem o bloco do verdadeiro. Condição simples. Tá? Então eu venho aqui, declaro a variável, leio o valor da compra, faço o teste se o valor da compra é maior ou igual a 250, e se for, faltou o V aqui, ó, de verdadeiro, tá? Então aqui é um V e aqui um F. Se for verdadeiro, opa, você pode parcelar sua compra. Então ele imprime isso aqui. Agora, se for falso, não imprime nada, tá? Porque é simples isso aqui. Vem para cá. E a completa? A completa eu tenho o bloco do verdadeiro e o bloco do falso, tá? Que é, se for verdadeiro, faz isso. Se não, faz isso aqui. Então, eu tenho o bloco do verdadeiro. Vou fazer aqui, ó. Tem o bloco do verdadeiro e o bloco do falso. Bom? Então, ele tem coisa para fazer tanto no verdadeiro quanto no falso. Aqui, ó, ele só tem coisa para fazer no verdadeiro.
Então vamos lá. Cria um algoritmo que, dada a nota e o nome do aluno, mostra se ele foi aprovado ou não. E qual que é a condição para ele ser aprovado? Se a nota for maior ou igual a 60. Aqui, ó. Isso aqui, que está no slide aqui, ó, tá? Eu não quero ver no código de vocês. Tá bom? Esse slide aqui é um slide que a gente compartilha no Coltec, tá? É a Virginia e o João que fizeram. É para quem está começando, mas eles são mais tolerantes com algumas coisas do que eu. Eu sou menos tolerante com a questão de constante, tá? Então isso aqui eu não quero ver no código de vocês de jeito nenhum. Se nota maior ou igual a 60. Coisa horrorosa aqui, você bate o olho de 60. O que é esse número vagando aqui? Vai lá, cria uma constante chamada nota mínima aprovação. Então você vai lá no seu código e vai fazer, ó, constante nota mínima aprovação igual a 60. E aí aqui vai estar escrito se nota maior ou igual a nota mínima aprovação. Então não importa se é 60, 50, 90, 100, não interessa. A pessoa bate o olho no código, ela já sabe que a nota tem que ser maior ou igual à nota mínima de aprovação. Tá bom? Então, eu não quero ver isso aqui no código de vocês, ó. Tá? De jeito nenhum. Isso aqui a gente está começando, igual eu falei, a Virgínia e o João são mais tolerantes com relação a essas coisas, mas eu não quero ver isso aqui nem nos códigos iniciais de vocês. Esse 60 aqui tem significado, então se ele tem significado, ele deveria estar numa constante. Tá bom? Todo mundo entendeu essa questão aqui, ó? Do 60? Beleza. E aí o seguinte, vamos lá. Bloco do verdadeiro e bloco do falso. Bloco do verdadeiro e bloco do falso. Então, se a nota for maior ou igual a 60, imprime aprovado. Se a nota for menor que 60, imprime reprovado. Tá? Algoritmo aqui simples também. Porém, isso daqui é uma estrutura condicional completa. Então, ele tem o lado do verdadeiro e o lado do falso. Aqui, ó, faltou um V aqui e um F aqui, mas é essa a ideia, tá? E aqui a junção dos dois, que seria essa última linha aqui. Tá bom? E a ninhada? A ninhada é quando tem uma coisa dentro da outra. Tipo isso aqui, ó. Então, condição verdadeira, isso aqui é o bloco do verdadeiro. Então vamos colocar aqui, ó, cores bem bonitonas. Bloco do verdadeiro desse teste. E bloco do falso. Vamos colocar aqui, ó. Desse teste aqui, ó. Então tudo isso aqui. E agora, aqui dentro, ele ainda faz outro teste. Olha só. Opa. Aqui o falso daquele teste. Deixa eu ver se tem como colocar uma borda aqui. Era exatamente isso que eu estava querendo. Sei lá. Eu tenho que estar bagunçando tudo aqui. Mas... Esse aqui, então, é o falso desse outro. E aqui dentro... o verdadeiro. Tá bom? Então, esse teste aqui, ó, tá alinhado com essa condição de falso aqui, ó. Tá? Então, que é o exemplo que está aqui do lado. Tá? Bloquinho azul, esse aqui. Isso aqui tudo é esse amarelão. E aqui dentro ainda tem outro teste. Então, é a ideia de alinhar, para a gente ficar fazendo um teste dentro do outro e por aí vai. Tá? Então, não tem limite aqui para onde a gente
consegue aninhar, não. Vocês, inclusive, já fizeram exercício sobre isso aqui, ou deveria ter feito. Vamos ver ali que a Vanessa está escrevendo. Agora 3 horas, né? Não, já vou finalizar aqui. Eu falei com vocês que era até chegar a 3 horas aqui também. Eu já estou finalizando. Aí o seguinte, questão de expressão aqui, ó. Só para a gente finalizar bem rapidinho aqui. Eu posso ter mais de um teste, tá? Só que no final das contas, toda a expressão tem que ser verdadeira para eu ir para o bloco verdadeiro. Tá? E se aquela expressão tiver condição falsa, eu vou para o bloco do falso, mas eu posso combinar aqui. Ó. Então, por exemplo, se idade maior que 18 e sexo igual a M. Tá? Então, para isso aqui ser verdadeiro, as duas condições têm que ser verdadeiras. Vocês já viram isso daqui em SL, já viram comigo, né? E já viram em SL. Então, se algum deles aqui for falso, isso aqui tudo é falso. Tá bom? E aqui a gente tem esses operadores, tá? De maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente. Tá? Isso aqui é 2 iguais, tá? Não é um só não. 2 iguais. Como que eu combino as expressões e, ou e não, tá? Então, o e é um operador binário, no sentido que ele tem que ter 2 operandos. Então, eu faço uma coisa e outra. O ou também é uma operação binária, então ele tem 2 operandos, então é uma coisa ou outra. Agora, o não é um operador unário, significa que ele é só não alguma coisa. Então, se essa alguma coisa for falso, não falso é verdadeiro. E se essa coisa for verdadeira, não verdadeiro vira falso, tá? Igual o Eduardo escreveu ali, ó. 2 S comerciais pro i, 2 barras pro ou e uma exclamação pro não. Então aqui, ó, e, ou e não. Tá bom? Operadores lógicos, isso aqui, ó. Aqui exemplo de ou, tá? Outro exemplo um pouquinho maior que eu vou deixar para outra aula, até porque eu vou continuar falando de estrutura de repetição, tá bom? Então vocês têm aula agora 3 horas, eu vou finalizar nesse ponto aqui, ó. E aí, quarta-feira, a gente continua, tá? Quarta-feira, 1h30, para eu poder fazer essa revisão com vocês. E segunda-feira da semana que vem, a gente vai começar com umas estruturas mais legais aqui. Bom, para a gente fazer algoritmos mais elaborados. Tranquilo? Então tá bom, gente. Vou parar a gravação aqui. Daqui a pouco está disponível no YouTube. E eu vou colocar o link lá no Classroom para vocês. Tá bom? Então, boa aula de biologia aí. Até quarta-feira.